E aí, galera, show? Então, hoje eu quero abrir com um papo legal com vocês. Já aconteceu com você, de alguma vez, você está tirando foto e de repente a foto ficou tremida? Ou então você vai fazer uma foto com alguma técnica que você aprendeu na internet e de repente a foto de algum carro que passou, alguma coisa ficou torta, né? O carro, ao invés de ficar normal, ele ficou meio torto dentro da foto. Ou pior, você foi tirar uma foto e ficou umas listras pretas na foto. Sabe que tudo isso tem a ver com velocidade? É o teu shutter speed. Então hoje, aqui no canal Foto Criativo, a gente vai tratar exatamente sobre esse assunto. Velocidade do obturador. Show? Roda a vinheta. E aí, pessoal, então, você está aqui no canal Foto Criativo, meu nome é Thiago Gomes, eu sou fotógrafo. E hoje a gente vai trabalhar sobre a velocidade de obturação da sua câmera, né? A velocidade com que ela dispara as fotos. Então, para começar, vamos logo abordar um ponto principal dentro desse tema. Mas antes de mais nada, não se esquece, se você quer dominar esse tema e vários outros que vão ser abordados aqui no canal, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Me segue também nas redes sociais, porque nas redes sociais a gente pode ter uma proximidade maior, vou deixar aqui o endereço, para que você possa entender mais sobre a parte da fotografia, entender se você for um iniciante dentro da fotografia e não entenda nada do que acontece com a sua própria câmera, ou esses termos complexos que a gente vive falando dentro do ramo da fotografia e que acabam, às vezes, mais confundindo do que ajudando, beleza? Então não deixe de se inscrever, tá? Tá aí o botãozinho para você se inscrever aí embaixo, curte e compartilha. E qualquer dúvida, deixe os comentários, que eu tenho o maior prazer de ler os seus comentários e poder conversar com vocês para entender um pouco mais sobre essa questão da fotografia. Show? Tá, para começar, do que a gente tem que tratar? A gente tem que tratar sobre o que é shutter speed, né? O que é a velocidade do obturador. Nada mais é do que o tempo em que o obturador da tua câmera, o sensor da sua câmera, para ficar mais técnico, né, para quem gosta do papo técnico, fica aberto, exposto à entrada de luz. Então, vamos colocar assim. Aqui tem um sensor, né? Eu vou colocar as imagens sempre do lado para poder facilitar para você, mas eu vou colocar com as minhas mãos aqui, que eu tenho essa mania, eu gosto de falar com as mãos. Então assim, você tem aqui o sensor e você tem a nossa cortina, que ela tampa o sensor, ela tampa da entrada de luz. Quando você regula a sua câmera, essa cortina ela abre, deixando entrar luz, e depois ela fecha. E aí o processo fotográfico, né, de uma maneira bem simplificada, se encerra. A cortina abre, a luz entra, a cortina fecha. Cortina, para quem não entende, é uma tampinha, é um pedaço de plástico, é um componente que abre e fecha. Como ele abre e fecha muitas vezes para cima ou para baixo, ou abrindo e fechando, e o movimento parece com uma cortina, a gente chama de cortina. Mas na verdade é só um pedacinho de plástico, eu vou deixar até aqui do lado para que vocês possam dar uma olhadinha e não confundir ninguém, até porque eu sei que quem está entrando nessa área da fotografia muitas vezes fica perdido. Então, para evitar que você se perca na fotografia, a gente vai deixar tudo explicadinho para você, para ficar numa boa. Show? Então, quando você pega a sua câmera, seja Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, enfim, e você quer configurar a velocidade, pode perceber que a velocidade ela é medida da seguinte maneira. Você tem 1 segundo, e esse 1 segundo ele é dividido em décimos de segundo e em milésimos de segundo. E assim você consegue ver lá, 1/80 é 1 segundo dividido por 80. 1/250 é 1 segundo dividido por 250. E aí vai, né? 1/1000, 4000, tem câmeras que chegam a 16.000 ou mais, dependendo da câmera que você tem, dependendo da tecnologia que você tem na sua câmera. Tá, mas o que isso quer dizer? Quanto maior o valor, mais você tem facilidade de conseguir tirar fotos de objetos rápidos, como o beija-flor. Quanto menor o valor, você vai gerar um determinado arrasto. Então, digamos, se eu quero tirar a foto do beija-flor, eu preciso colocar uma velocidade lá em cima para conseguir pegar, congelar esse bater de asas dele. Agora, eu preciso tirar foto de alguma coisa parada, um jarro, frutas, né, natureza morta, alguém sentado, paradinho, fazendo uma pose parada. Então eu não tenho essa necessidade de ter uma velocidade tão alta. Isso já é uma coisa para poder te ajudar, você que está começando agora na fotografia, a entender
certo? Assim, mas eu boto quanto de velocidade? Eu não sei. Pronto, então pensa comigo. Se você vai fotografar alguma coisa que está parada, por exemplo, vou fotografar alimentos, né? Fotografia gastronômica. Geralmente a fotografia gastronômica ela é feita com o tripé. E a fotografia gastronômica geralmente também é feita com várias iluminações para poder enriquecer e deixar o alimento mais saboroso ou deixar ele mais vistoso. Só que o alimento está parado. E se o alimento está parado, eu não tenho necessidade de colocar a velocidade da minha câmera alta. Não há nada que vá se movimentar naquela cena para poder gerar borrões ou tremedeira. Não tem. Então, se não tem, não há necessidade de também colocar a câmera em velocidade alta. Você pode colocar a velocidade da sua câmera em valores baixos. Isso vai permitir que você tenha muito mais facilidade de configurar outros fatores da câmera, como abertura e ISO, e conseguir a foto que você deseja com mais facilidade. Porque já que a velocidade está baixa, os outros valores também vão ficar mais fáceis de configurar. Mas esse é papo para os próximos vídeos. Show? Daí, se você vai fotografar alguém num estúdio e a pessoa precisa fazer algum movimento, é uma modelo que usa um vestido, ou um rapaz que usa uma roupa com peças esvoaçantes, nesse caso, é interessante que você decida qual é o estilo que você quer fotografar. Você quer congelar o movimento da pessoa ou você quer deixar um rastro de movimento da pessoa? Você precisa decidir o que você quer, para que daí você siga em cima daquilo que você quer fotografar, para que você possa ter um ensaio coerente, né? Ou então fazer em 2 momentos, mas aí já não vem ao caso do nosso tema aqui. Então tá percebendo que, na realidade, o que a gente precisa ter primeiro é essa consciência de quando e por que utilizar essas velocidades, hora alta, hora baixa. E para isso, você tem que responder sempre a pergunta: o que é que eu vou fotografar? Para que eu vou fotografar? Quando eu vou fotografar? Que tipo de objeto ou coisa eu vou fotografar? Em cima disso, você vai conseguir configurar a sua câmera para poder obter os resultados que você precisa. Thiago, mas aí se eu quiser trabalhar com foto, sabe assim, eu já vi fotos bonitas que o pessoal bota um rastro de luz e tal, eu faço como? Assim, a pessoa parece que tá num borrão. Pronto, se você quer trabalhar com fotos que tenham um borrão de movimento, né? Que, se você quiser aprender termos mais técnicos, a gente chama de motion blur, ou desfoque de movimento. O que é o desfoque de movimento? Eu vou tentar fazer aqui, ó, a minha câmera está gravando a 30 fps, então ela deixa um certo borrão, certo? Ela grava 30 frames por segundo. Então, se eu botar a mão aqui na tela e chacoalhar, ó, dá para perceber que entre os dedos tem um borrãozinho, talvez, não sei se vai dar para vocês perceberem, vou colocar aqui mais para cima, ó. Eita, e o músculo aqui, ó. Olha, ó. Tá vendo? Ó? Esse borrão é o desfoque de movimento. Esse borrão, gente, ele permite que você produza efeitos, por exemplo, em vestidos, se você quiser tirar fotos, por exemplo, na natureza. Eu vou colocar a foto aqui para que vocês possam ver. Fotos de cachoeiras, onde a água fotografada em baixa velocidade, ela não parece uma água, ela parece uma névoa, uma coisa leitosa, uma coisa aquosa, né? Ela não parece água mesmo. Essas fotos que vocês veem na internet, na verdade foram tiradas em baixa velocidade. Caso eu queira fotografar, por exemplo, uma gota d'água caindo e eu capturar exatamente o ponto da gota, eu já vou capturar em alta velocidade. Agora vamos falar de um outro ponto que também é importante, que é o stop. O que é stop? Stop são os pontos que você mede de iluminação. Ou, se você quiser, um papo mais técnico, é a unidade que mede a quantidade de luz. Ficou bonito? Mas, basicamente, assim, para poder a gente desmistificar. O que é stop? Se você tem uma câmera que está 1/250 de velocidade e você reduz para 1/125, você reduziu um stop. Ou seja, você quebrou a velocidade pela metade. Agora, se você está com a velocidade de 250, essa mesma velocidade de 250, e você sobe para 500, você aumentou um stop. Ou seja, você dobrou a velocidade. Então a gente mede o stop assim, ou você quebra pela metade, ou você dobra ele.
Thiago, tu complica demais. Facilitei pra mim. Gente, não precisa se preocupar com essa questão de decorar nomes. Pelo menos você que é iniciante, não vai tentar decorar nomes, porque você vai ter que decorar tantos nomes dentro do ramo da fotografia que vai ficar complicado de você colocar para fora o lado artístico da fotografia, né? Você querer ter o prazer de fotografar. Então, por enquanto, entende o seguinte: a iluminação pode ser dobrada ou cortada pela metade, beleza? Mais para frente, depois que você tiver se acostumado com essa questão de nomenclatura, você volta aqui no vídeo, você assiste esse trecho de novo com a sua câmera na mão, e aí você vai, não é que ele tinha razão, verdade. Aqui eu tô dobrando a iluminação, aqui eu tô cortando pela metade. Agora tá ficando mais claro para mim. Porque não adianta agora a gente querer entrar nesse papo sobre iluminação, dobra, corta pela metade, porque aí vai ficar complicado para você. E eu quero que esse canal sirva para você que está começando, para você que tem dúvidas, para você que está na área da fotografia e fica totalmente perdido com essas várias coisas que os fotógrafos chegam, falam e você fica, não entendi nada. Então, para que você possa entender, procura o nosso canal. Show? Mas se você entendeu até aqui sobre o que é velocidade e entendeu o que é stop, comenta aqui agora, entendi stop, para que eu possa saber se até aqui você está entendendo direitinho todas as questões a respeito sobre velocidade da sua câmera. Beleza? Agora vamos para um próximo tópico, que é velocidade e nitidez, né? Todo mundo fala assim, não, mas porque se eu tirar a foto com a velocidade alta, eu vou ter uma nitidez perfeita. Cuidado, se você já ouviu isso aí da internet, algum site, algum canal, alguma coisa assim, cuidado. Funciona, mas não é bem assim. Vamos entender direito. Velocidade não te garante nitidez. Velocidade te garante congelar movimento. Só que desse congelar movimento, dependendo da configuração que você coloca na sua câmera, você pode piorar tudo, né? Nossa, Thiago, mas é sério, eu posso piorar? Sim, se você, dependendo da configuração que você coloca, se você exagerar, né? É aquela coisa, tudo demais é veneno, né? O que a mãe da gente já falava desde que a gente era pequeno. Pois é. Então, da mesma forma na câmera, se você coloca uma velocidade baixa demais, você vai ter alguns resultados. Se você colocar alta demais, você também vai ter alguns resultados meio prejudiciais na sua fotografia. A foto sem nitidez, ela pode vir de vários fatores, tipo a câmera tremida. Tem muito fotógrafo, eu já vi isso direto, gente. A pessoa coloca lá sua câmerazinha, primeira vez, né? Ou seja, as primeiras vezes. Eu vou colocar aqui pertinho para vocês entenderem. Aí a pessoa vai fotografar. Aí tá aqui o botãozinho de disparo. A pessoa não está acostumada que esse botão de disparo ele é muito sensível. Então o fato de eu colocar o dedo em cima dele, deixa eu colocar aqui mais perto para vocês, com uma luzinha. Ó, aqui é o botão de disparo, vou colocar o dedinho em cima dele. Só basta você repousar. Ó, eu não estou fazendo pressão. Não é um botão que você vá pressionar. Não, você deita o peso do dedo em cima do botão. Pronto, peso do dedo. E na hora de fazer a foto em si, você só faz isso, ó. Deu para perceber? Não, né? Pois é, porque é uma pressão que você coloca muito leve e a foto já é feita. Agora, para que esse cuidado de apertar esse botão com tanto cuidado, com tanta delicadeza, né? Sem essa coisa de apertar com força? Por quê? A câmera é um instrumento de precisão. Como a câmera é um instrumento de precisão, qualquer tremida para os lados, a foto vai tremer também. A foto vai ficar, né? Você pode colocar a velocidade que for, mas se a câmera fizer isso, você vai perder a foto que você fez. Então, o objeto que está sendo fotografado, vou colocar essa luzinha aqui, ó, o objeto que está sendo fotografado precisa ficar parado. A câmera também. Dos dois, quem pode se mover? O objeto. Ele pode ficar parado, mas ele também pode se mover. Quem não pode se mover, caso você queira congelar o movimento? A câmera. Então lembre-se disso. A câmera não pode se mover. Sabendo dessa regra, na hora de apertar o botão, você precisa fazer o quê? Segurar firme nessa pegada aqui, segurar firme embaixo, nessa pegada aqui, ó, eu tô quase me abraçando com a câmera. Posicionar de uma maneira que você fique firme, mas também, né, à vontade, eu não tô aqui tensionando nenhum músculo. E na hora do disparo, só deslizar o dedo aqui, ó, para que a câmera faça um mínimo de movimento.
Se você conseguir fazer com que a câmera não faça movimento nenhum, perfeito. Então aí, ó, pá, fiz a foto. Se eu fiz a foto e fiz isso aqui, ó, pronto. Isso já é motivo suficiente para fazer com que você perca a foto ou faça com que ela acabe ficando tremida. Então, muito cuidado com isso. Outra coisa que acontece muito entre movimento e nitidez é: você quer tirar a foto da pessoa, mas a pessoa se moveu. Né? A pessoa está no estúdio, você ali preparou, apontou e a pessoa mexeu o queixinho, mexeu o braço e tal. Pode acontecer de fazer com que o braço da pessoa vire um borrão na imagem. Né? Então, se você está fazendo fotografia do tipo still... Ai, meu Deus, lá vem ele com esse nome complicado, meu Deus. Ele tava tão legal falando normal em português. Então, gente, a fotografia, ela tem vários nomes em inglês. Eu vou traduzir o máximo possível. Quero ajudar vocês ao máximo possível, mas acaba tendo, a gente tem que falar. Mas vai deixar tudo explicadinho. O que é fotografia still? É fotografia de estúdio, onde o modelo já sabe mais ou menos as poses que ele tem que fazer. Ele faz a pose, você tira a foto. Ele faz a pose, fica parado, você tira a foto. Faz a pose, tira a foto. Faz a pose, tira a foto. E aí você tem a fotografia parada. O termo still é para dar a ideia de que a foto é parada, posada. Tá? Vamos colocar assim, é foto posada. Tá? Aquela coisa de foto posada. Então, quando você vai fazer esse tipo de fotografia, né, com pose, se a pessoa se mover e você estiver usando a velocidade baixa, vai haver um borrão na foto e você vai perder o foco. Outra coisa que pode acontecer é o foco errado, né? Gente, o que é o foco? O foco é assim, ó, a câmera tá aqui, a pessoa tá aqui. Marquei o foco na câmera. Se por acaso eu, depois de ter marcado o foco, me aproximar da pessoa, eu vou ter que refazer o foco. Já vi muitos casos de alunos que... Eu vou usar alunos porque, né, fica mais fácil de exemplificar aqui no vídeo. O aluno tá aqui, o modelo tá aqui. Aí a pessoa pega, fez o foco. Aí se aproxima e faz a foto. E não entende porque a foto ficou borrada. Porque o foco, o que é? É uma medição que a câmera faz a partir de uma distância. Se você muda essa distância, você estraga o ponto focal que ela marcou. Ela já vai ter que marcar outro ponto focal. Então, marcou esse ponto aqui, você tira a foto desse jeito. A pessoa nem afasta para trás, nem para frente, nem você para trás, nem para frente. Não pode. Ah, Thiago, mas eu posso, por exemplo, vir de lado assim para pegar um outro ângulo, mas manter no mesmo foco? Pode. Porque aqui, ó, se você manter o mesmo ângulo, eu sei que é difícil, mas digamos assim que você conseguiu marcar um ângulo perfeito. Se você conseguir manter o mesmo ângulo, tudo bem. Agora, o que você não pode é fazer essa redução de distância, que aí você vai estragar o foco e vai perder a foto. Mesmo com velocidades altas ou baixas, você acaba perdendo a foto, né? Não é interessante. Então, lembra dessa dica. Marcou o foco, tira a foto naquela distância que você marcou. Show? Uma outra coisa importante que a gente precisa ficar bem ciente é em relação à questão da distância focal. Em câmeras full frame, qual é a distância que a gente utiliza? 1/a distância do objeto. O que isso quer dizer? Se você está utilizando uma lente 50mm, vamos colocar assim, uma lente 50mm, em uma câmera full frame, essa lente vai ter uma distância focal de 50mm. Ou seja, o que a lente oferece é o que você vai ver de distância focal na sua câmera. Agora, existem câmeras mais baratas, onde o sensor dela ele é menor do que uma câmera profissional. Então, nas câmeras profissionais, o sensor é um sensor grande. É um sensor que nós chamamos de full frame. Já nas câmeras mais baratas, mais de entrada, as câmeras mais simplificadas, a gente bota um nomezinho nela, né, um termo vindo do inglês para o português, meio abrasileirado, que é cropada. O que é uma câmera cropada? Na realidade, é uma câmera onde o sensor foi reduzido para poder baratear os custos. E o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Porque você está fazendo um ensaio com uma câmera full frame, uma câmera que tem o sensor do tamanho original, tamanho grande, você não precisa se afastar muito da pessoa ou se aproximar para conseguir a foto que você precisa. Você tem que andar muito menos para frente e para trás. Agora, se você tiver uma câmera cropada e você tiver a mesma lente, você vai ter que se afastar mais da pessoa para conseguir colocar ela dentro do quadro. Entendeu? Então eu estou tirando a foto de uma pessoa aqui. A pessoa aqui está usando full frame.
e está usando 50mm. Eu consigo pegar da cabeça até a cintura nessa distância. Vou usar agora uma câmera cropada. Para eu conseguir pegar da cabeça até a cintura usando uma lente 50mm numa câmera cropada, eu vou ter que me afastar, porque dessa mesma distância talvez eu só pegue a cabeça e o peito, a cabeça e o tórax, não dê para pegar a pessoa toda, porque como o sensor é menor, o que você vai ver lá na câmera também é reduzido. E para ficar mais fácil e mais técnico, uma câmera full frame, ela é do mesmo tamanho que a lente oferece. Agora, uma câmera cropada, digamos assim, as mais genéricas é 1/1,6. O que isso quer dizer? Você pega o valor da lente e multiplica por 1,6. Então, eu sei que vai ficar uma conta quebrada, mas arredondando, uma lente 50mm, se você for fotografar, vai ter a distância focal de 80mm. Como se você estivesse fotografando com uma lente de 80mm. Claro que é um cálculo que dá um valor não cheio, um valor quebrado, mas arredondando seria mais ou menos isso. Tá? Então você vai tirar uma foto, por exemplo, utilizando uma lente... Eu vou usar de 50mm. Tá usando aqui 50mm. E aí você percebe que, nossa, mas eu mal tô conseguindo ver o corpo da pessoa. Eu vou ter que me afastar. Eu vou ter que me afastar. Eu vou ter que me afastar. Por que você está tendo que se afastar? E por que o meu colega não precisou se afastar? O meu colega veio para fotografar comigo, trouxe a câmera dele e não se afastou. A câmera dele qual é? Uma câmera fulano de tal. Aí a gente vai ver a câmera full frame. Aí a câmera full frame permite você fotografar numa distância mais confortável enquanto você vai ter que ir bem para trás. É por isso que eu não sei se alguém aí já passou por isso. Em alguns casos você vai fazer ensaio e aí você fica aqui e o fotógrafo começa a se afastar, né? E já aconteceu comigo, é muito engraçado. Você começa a se afastar para poder pegar o ângulo certo, né? Pegar a distância focal correta para a pessoa. E a pessoa começa a andar para perto de você como se tivesse assim, vale, será que ele quer que eu me aproxime? Gente, não faz isso. Não faz isso, tá? Ali o fotógrafo está tentando pegar a distância certa. Se ele precisar que você se aproxime, ele vai falar, olha, vem mais para perto, se aproxima, anda um passo, anda dois, tá? Mas se ele não falar nada, ele só tá tentando te enquadrar. Só isso, ele só tá tentando te enquadrar na câmera dele que não tá dando certo. Aí a pessoa começa a caminhar, né? Uma vez eu faço um vídeo aqui só contando os causos, as histórias, vocês vão morrer de rir. Continuando, agora tem um outro problema que acontece quando a gente vai tentar fazer uma foto bem nítida com a velocidade, né, e que também envolve essa questão da velocidade, né, que é a difração. O que é a difração? Difração é quando você acha que pegando a abertura da sua lente e deixando o mais apertado possível, por exemplo, f22, sabe, a abertura no mais apertado possível, você vai conseguir uma nitidez perfeita. Não é assim, cuidado, porque se você aperta demais o diafragma da câmera, o que vai acontecer? A luz vai entrar por um espaço muito apertado e ao bater nesse espaço apertado, ela vai se difundir, causando o efeito difração. E aí é quando você tem uma foto borrada com luzes e que você não entendeu por que a foto ficou toda cheia de luzes e borrada, sendo que você pelo visor viu bem direitinho. É por conta disso. Aí vamos falar de um outro assunto, né, que também está relacionado com a parte de velocidade, mas fala um pouquinho também sobre a questão da abertura, né, porque uma coisa sempre puxa a outra, que é o flicker e o bending. O flicker é quando você vai fotografar objetos que têm uma taxa de frequência de iluminação muito alta, como por exemplo luz de LED. Muitas vezes a gente não vê a frequência de luz do LED, principalmente em eventos, né? Você vai para uma igreja e tem luz de LED, você vai para uma rave e tem luz de LED, você vai para uma boate e tem luz de LED. E essa luz de LED, ela... Você não consegue ver a frequência de pulso dela, mas a câmera consegue. E aí quando você olha para a câmera, a luz está lá piscando loucamente. Esse pisca-pisca da luz é o que a gente chama de flicker. A luz está flicando. Esse flicker que a luz está fazendo, muitas vezes pode gerar um efeito feio, né? A luz piscando, esquisita na foto. Muitas vezes não, muitas vezes você só está fotografando, o motivo está num ponto, a luz está só num ponto assim, você tira ali com o Photoshop ou com o Lightroom
e tá tudo de boas. Agora, um outro efeito que também pode acontecer é o bending. O bending também acontece por conta dessa questão de frequência alta de luzes. Só que o bend ele atrapalha a sua foto e atrapalha bem a sua foto, principalmente as câmeras mirrorless. Isso pode acontecer nas câmeras DSLR? Sim. Mas nas câmeras mirrorless acontece bem mais. Por quê? Porque ela é toda eletrônica, porque o visor dela também é eletrônico, porque o sensor de recebimento de iluminação também é todo eletrônico, então não tem nada analógico nem nada mecânico, né? Como nas câmeras DSLR, que ainda tem alguns receptores de iluminação mecânicos. Por conta disso, é mais difícil você ver esse efeito de bending em câmeras DSLR. Já em câmeras mirrorless, você tem mais chances de ver esse tipo de defeito, mesmo se você subir a velocidade em valores absurdamente altos. Então é interessante você fazer o quê? Se você vai tirar foto e você só tem uma câmera DSLR, talvez você nem veja esse defeito que eu estou falando. Mas, se você tem uma câmera mirrorless, talvez você já tenha passado por isso. De tirar a foto e ficar uma lista preta na tua foto, né? Por quê? Porque alguma iluminação não foi bem lida pela câmera. A câmera não conseguiu acompanhar a frequência que a iluminação está sendo emitida. A luz está emitindo uma frequência, essa frequência ela precisa ser lida ponto a ponto, linha a linha pela câmera. Você tira a foto, para você tirar a foto perfeito, mas a câmera ainda está lendo a imagem ponto a ponto. O que acaba acontecendo? Alguma parte da iluminação, ao invés de ser exibida completamente, ela é exibida parcialmente. E aí você vê uma linha preta, uma lista preta, uma imagem que não tem nada a ver com o que você queria fotografar na hora. Mas isso quer dizer que a gente tem que voltar e trabalhar com câmera DSLR, porque eu trabalho com mirrorless e pra mim tá tudo bem. Não, gente, não. Se você já tem câmera DSLR, se você tem câmera mirrorless, tá tudo bem, tá? É só uma coisa que pode acontecer, mas existe meios da gente evitar que aconteça, tá? E a gente vai abordar isso mais pra frente. Uma outra coisa que também acontece muito é o rolling shutter. Eu só tô trazendo o nome tosco, né? Flicker, bending. O que é rolling shutter? Shutter é o disparador e rolling é que ele está rolando, né? O disparador rolando. Então, para explicar mais fácil isso, vamos entender o seguinte. Você quer fazer uma foto de trânsito. Ou você pegou uma modelo, colocou no meio da pista, combinou com os carros antes, óbvio, que os carros passem ou do lado de lá da modelo ou do lado de cada modelo para poder fazer aquela foto meio que como se ela tivesse uma foto urbana, ela atravessando, ela fingindo que está atravessando. Na hora que você foi fazer a foto, os carros começaram a passar rapidamente. Sua câmera está configurada de uma maneira que quando você tirou a foto, a modelo até que ficou ok, porque a modelo é um objeto vertical, mas o carro pareceu ou meio alongado ou torto, ou alguma parte do carro está um pouco torta, né? Ou o teto do carro tá assim com desnível, algo no carro não está correto, né? Algo não está muito bem na foto. Isso acontece porque algumas câmeras, elas têm a forma de ler a imagem que você dispara em linhas. Como é isso? Você tira a foto, a câmera começa a praticamente desenhar a foto em linhas. Se a velocidade que o objeto passou for mais rápida do que o que a câmera consegue processar, pode ser que você veja o carro aqui e o carro alongado, parecendo um carro, uma limousine. Pode ser que você veja o carro e aí o carro bateu numa lombada e você veja o carro com o teto curvado. Algum tipo de deformidade pode acontecer. Eu só estou dando alguns exemplos. Tá, mas aí o que a gente faz nesse caso de rolling shutter? Aí seria interessante você ver no manual da sua câmera, câmeras que tem global shutter. Ixi, mas aí complicou mesmo. Não, calma. O que é global shutter? É o que é diferente do rolling shutter. Enquanto o rolling shutter lê as linhas de uma a uma de forma horizontal, o global shutter te entrega a imagem pronta, tudo de uma vez só. Ou quando você quer fazer uma técnica chamada panning, que é quando você quer fotografar uma coisa passando, né? Você vai acompanhar aquele objeto junto com a câmera, mas tem vários outros objetos passando rapidamente. Por exemplo, eu quero fotografar um ciclista, né? Eu vou para a beira-mar, chego na beira-mar, e aí tem um ciclista passando, só que tem vários carros passando atrás dele. Eu quero pegar ele e aquele borrão de carros passando.
O nome dessa técnica se chama panning. Ou então eu estou fotografando uma corrida, e aí eu quero fotografar o corredor, só que eu quero pegar os outros corredores passando rapidamente, ou a multidão, ou um carro, ou algum outro objeto que está passando por ele, passando rapidamente, eu quero congelar só o corredor. Isso se chama panning. E durante esse panning você pode ter esse tipo de problema se você não tiver uma câmera que já captura tudo de uma vez só. Complicado até aqui? Espero que não, né? Se tiver, deixa nos comentários, faça a sua pergunta, ou então me pergunta na minha rede social, tá? Tô pronto para responder para você, pra gente conversar, bater um papo, dar uma amizade, trocar uma ideia, para que a gente possa se ajudar. Show? Lembrando uma coisa, não existe número mágico. Muita gente me pergunta, Thiago, mas qual é o número que eu utilizo para poder fotografar a pessoa pulando? Qual é o número que eu uso para poder fazer uma mulher jogando os cabelos e os cabelos ficando congelados? Não tem, gente, não tem. Tá? A questão é que o fotógrafo precisa fazer o seguinte, conhecer a própria câmera, conhecer o próprio material, que esse é o fundamental. Todo fotógrafo precisa conhecer seu próprio material, senão você não consegue trabalhar. E a segunda coisa é testar. Tem muita gente que não gosta de testar, já quer pegar a câmera e já quer, olha, me dá o valor para eu anotar aqui. Não existe isso, é testar, gente. É você pegar um belo dia assim, hoje eu vou testar minha câmera. Vou pegar minha câmera e fazer uma foto de movimento. Ah, tem uma criança correndo com uma bola. Eu vou tentar congelar essa criança. Coloquei um para 100, não deu certo. Um para 250, não deu certo. Um para 500, não deu certo. Poxa, eu não tô conseguindo. Ah, então para congelar essa criança nesse movimento eu tive que trabalhar com 750. Pronto. Descobriu a velocidade que você precisa. Então, vou fotografar agora uma modelo parada num estúdio. Deixa eu ver qual é a velocidade que eu preciso. Ela está parada, ela não está se movendo, balançando o cabelo, ela não está fazendo nada. Estática. Então, eu não vou precisar de uma velocidade muito alta. E aí você começa na velocidade mais baixa. Lembrando de um detalhe. Eu vou falar das câmeras Canon, tá? As Nikon e as Sony e as outras, a gente fica para debater depois nos comentários, mas eu vou falar das Canon. De preferência, sempre procure fotografar na velocidade de acordo com a lente que você tem, né? A distância focal que você tem. Como assim? Se você tem uma câmera de 50mm, você começa a fotografar 1/50 para cima. Se você tem uma câmera de 50mm, mas no sensor cropado, você bota 1/80. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, quer fotografar e quer evitar no começo, principalmente a pessoa que tem aquela vibraçãozinha na mão, de fazer a foto mal feita e você ficar chateadinho, chateadinha, começa com 1/100. Mesmo que esse valor não seja o valor que eu acabei de falar. Mas começa com 1/100, ele vai te garantir que a foto vai ficar paradinha, mesmo se você der uma leve tremida na mão. Se esse 1/100 não te ajudar, você vai subindo o valor. Quando você aprender a ter o controle de câmera, que você conseguir segurar a câmera firme, que você tiver aquela leveza de toque no dedo, aí você passa a usar essa continha que eu acabei de falar, né? Que é 1/50 ou 1/80, tá? Trabalhar nessa distância focal para que você consiga obter a velocidade mínima necessária para evitar a tremedeira, né? A foto tremida, a foto borrada, e também obter o máximo de qualidade da sua câmera nos outros requisitos, que no caso seria abertura e ISO. Então fica essa dica, procura trabalhar com esses valores e à medida desses valores você vai subindo caso haja necessidade, por velocidade, por movimento ou por qualquer coisa que seja. Então, se você chegou até aqui, você já entendeu o que é velocidade. Me conta aqui nos comentários o que você achou a respeito da aula, se você tem algum caso para contar a respeito sobre a questão de velocidade, foi participar de um evento, aconteceu X coisa, foi fotografar uma pessoa, aconteceu tal coisa. Vamos bater esse papo legal para a gente poder, né, entender um pouco mais e debater sobre essas questões de velocidade. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve, compartilha, manda para os amigos, para que os amigos possam entender também um pouco mais sobre velocidade, especialmente aquela galera que está começando na área de fotografia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez pela participação e por vocês terem assistido até agora. E até o próximo vídeo. Show?